Continuação, Instruindo o Coração da Criança, capítulo 5. As motivações do coração. Compreendendo as motivações do coração. Conforme temos visto, o coração é a sede da motivação. Pense nisso desta maneira: o comportamento tem um quando, um que e um porquê. O quando do comportamento é a circunstância para o comportamento. O que do comportamento é aquilo que alguém faz ou diz. O porquê do comportamento é a motivação. Imagine que eu chegue em casa de carro e encontre uma bicicleta no meio do caminho. Tenho de descer do carro e tirar a bicicleta do caminho. Irritado, entro em casa para procurar o dono da bicicleta. Imagine nesse momento que você, leitor, venha e me pergunte: Ted, por que você está tão bravo? Eu provavelmente responderei: estou bravo porque ele deixou a bicicleta no meio do caminho. Esse garoto nunca me ouve. Entretanto, a bicicleta no caminho não é o porquê de eu estar bravo, é o quando. O quando de meu comportamento é a circunstância. O que de meu comportamento é a minha explosão de raiva. O porquê de minha raiva é a motivação interior. Minha atitude do coração. Odeio inconvenientes. O porquê de meu comportamento é um desejo que seja feita a minha vontade na terra, assim como a vontade de Deus é feita no céu. Tiago, 4 anos, dá um maravilhoso exemplo de tudo isso. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde serão? Dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Tiago 4, 1 e 2. Guerras e contendas não procedem da falta de habilidade para resolver conflitos. Não procedem de pessoas que estão irritadas, procedem dos desejos que militam dentro de nós. Meus desejos estão ocupando o lugar de comando e controle em meu coração. O comportamento começa no coração. Nossos desejos não são necessariamente maus. Não é errado um pai desejar que seu filho deixe a bicicleta fora do caminho. Mas esse desejo pode tornar-se desenfreado. Se eu sou grosseiro e insensível por causa dos meus desejos, eles são desejos desenfreados. A Bíblia nos oferece muitas descrições para aprendermos as motivações do coração. A instrução formativa ajuda os nossos filhos a compreenderem que o comportamento procede das atitudes do coração. Ensine os seus filhos que o comportamento ímpio procede de atitudes ímpias do coração. E o comportamento piedoso procede das atitudes piedosas do coração. Em seguida, há uma lista sugestiva sobre as atitudes ímpias do coração e suas alternativas piedosas correspondentes. Atitudes ímpias: desejo de vingança, temor do homem, orgulho, amor a si mesmo, autopreservação, medo, avareza, inveja, ódio, ira, desejo de ser aprovado pelos outros, ansiedade, medo e rebelião. Atitudes piedosas: entregar-se a Deus, temor de Deus, humildade, amor ao próximo, autossacrifício, amor perfeito, generosidade, liberdade, amor, perdão, desejo de ser aprovado por Deus, paz e contentamento, submissão. Esta não é uma lista exaustiva, mas sugere maneiras como a Bíblia identifica as atitudes do coração. Essas atitudes de motivação do coração são as razões por que nossos filhos têm conflitos uns com os outros. Os pais são tentados a recorrer imediatamente ao controle do comportamento e a esquecer o coração, apesar de o assunto principal ser o coração. Recapitulemos. As circunstâncias são o quando, o comportamento é o que, e a atitude do coração é o porquê. O coração necessita da graça, visto que o problema do pecado é mais profundo do que as coisas erradas que fizemos e dizemos. Os problemas que o pecado causa só podem ser resolvidos pela graça. Uma vez que o nosso problema é interno, ele não pode ser sanado por meio de um acordo entre as partes. Somente a graça pode realizar uma transformação radical do coração. Quando o coração recebe a atenção apropriada, as crianças não podem escapar do fato de que têm profunda necessidade de graça. Se percebermos que o seu problema é maior do que o seu comportamento, elas serão libertas de uma missão superficial da vida cristã.
As necessidades dos nossos filhos são idênticas às nossas. Precisamos de um transplante de coração que é prometido na graça da nova aliança. Então, aspergirei água pura sobre vós e ficarei purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ezequiel 36, 25. Nossos pensamentos e motivações impuras revelam quão profundamente precisamos ser purificados. O versículo 26 continua: Dar-vos-ei coração novo e poder dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. O que significa? A graça produz uma mudança interior radical. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Tanto os nossos filhos como nós precisamos de uma mudança radical e completa. Quando a criança manifesta interesse renovado em um brinquedo, pelo simples fato de que seu irmão gostaria de tê-lo, essa criança está exibindo um coração de pedra. Essa dureza de coração não amolecerá por qualquer outro meio que não seja a graça. A manipulação do comportamento através de recompensas e castigos jamais tocará o coração de pedra. Somente a graça pode mudar o coração. Que encorajamento! A única coisa que precisamos é o ponto focal da obra de Deus. Precisamos não somente de uma mudança interior, mas também de capacitação. Deus prometeu: Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 27. Sabemos o que precisamos fazer, mas não podemos fazê-lo sem a graça. Temos a garantia de que a graça de Deus nos capacita. Ezequiel 36 fala sobre todas as coisas de que precisamos para estar diante de Deus. Perdão e purificação, mudança interior radical e capacitação. Quanto mais profundo for o conhecimento de nossos filhos acerca da malignidade de seus corações, tanto mais profunda será a sua compreensão da necessidade da graça. O coração necessita dos outros. Quando ajudamos os nossos filhos a compreenderem o engano sutil do coração, nós lhe fornecemos uma alternativa à independência. A independência os levaria a romper as relações com as pessoas que os amam de forma mais profunda e poderiam ser seus melhores aliados na luta contra o pecado. Ensine ao seu filho que eles necessitam de sua proteção e direção. Hebreus 3, 12 e 13. É um texto maravilhoso para demonstrar essa necessidade. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de credulidade que vos afasta do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Qual é o perigo? O autor nos adverte sobre o perigo de um perverso coração de incredulidade. O coração de incredulidade nos afasta de Deus. E qual é a ajuda nesse texto? Exortai-vos mutuamente cada dia. Filhos sábios que compreendem o seu coração serão respectivos aos pais que querem ajudá-lo a guardar seu coração. Os pais conhecem-nos bem e são as pessoas mais comprometidas com seu bem. Por quanto tempo nós, nossos filhos, precisamos desse tipo de ministério? Durante o tempo que se chama hoje, enquanto estivermos deste lado do reino celestial, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado vem nos enganar dizendo: este pecadinho não é tão importante, é um pecado tóxico, de baixa categoria, que você pode desfrutar sem causar dano real à sua vida espiritual. O pecado engana e endurece o coração em relação a Deus. Às vezes, as experiências amargas podem ensinar aos nossos filhos quão profunda é a sua necessidade de ter pais intrometidos. Uma amiga de nossa filha ficou noiva e estava para casar. Ela e seu noivo eram pessoas que amavam a Deus e desejavam viver para a sua glória. Um dia eles chegaram aos pais dela e confessaram que teriam um bebê. Disseram que havia recebido mais privacidade do que
podiam controlar, não podiam ser responsabilizados pelos longos períodos de ausência dos pais. Deus é pleno de graça, misericórdia e perdão, mas esses jovens e seus pais aprenderam tarde demais quão profundamente era a necessidade de envolvimento paterno, ministrando o coração dos nossos filhos. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais tentado. Gálatas 6:1. Imagine que seu filho tenha problemas de comportamento na escola. Você havia orado com ele a respeito de seu dia na escola e ele prometera que se comportaria bem hoje. No entanto, à tarde você recebe aquele telefonema temido. Ele não se comportou bem. Gálatas 6 nos dá uma percepção clara sobre como ministrar seu filho. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falha, seu filho é facilmente enganado. O coração dele, assim como o seu, está sujeito a muitas tentações. Ele não se levantou de manhã e disse para si mesmo: vamos ver que atitude eu poderia ter hoje para embaraçar, envergonhar, desonrar e frustrar mamãe ou papai? Então, o que aconteceu? Por que ele se comportou mal de novo? Se compreendermos o coração, entenderemos o problema. O seu filho foi enganado por causa dos ídolos do seu coração, seu orgulho, sua ira, seu amor próprio e sua rebeldia o apanharam. Ele foi capturado pelo pecado. O alvo da intervenção paterna é a restauração. Vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura. Você pode ser tentado a reagir com raiva ou impaciência à falha de seu filho, mas o que seu filho precisa é de restauração. O seu papel é prover encorajamento ao seu filho. Ele precisa saber que há graça, perdão e misericórdia para aqueles que se voltam para Cristo. Imagine que eu tenho uma velha casa vitoriana que precisa de restauração. Poderia derrubá-la e construir uma nova em seu lugar ao restaurá-la. Se eu optasse pela restauração, usaria um conjunto de ferramentas diferentes das que usaria para demolir. Os pais, principalmente os pais de adolescentes, geralmente chegam diante de seus filhos com a abordagem de bola de demolição. Eles atacam os ouvidos dos filhos com palavras destrutivas e cheias de raiva. Podem ter o desejo de restaurar, mas depois que a bola da demolição acaba com a casa, pouco resta a ser restaurado. Se o alvo é restaurar, que ferramentas pegaremos para o trabalho? Pegaremos o nosso conhecimento das Escrituras, juntamente com uma profunda percepção da infidelidade do coração humano, uma compreensão compassiva e grande esperança no poder e na graça do Evangelho. Falaremos a verdade em amor a esse filho que foi enganado pelo seu pecado. Faremos com que a luz da verdade de Deus brilhe sobre a situação confusa. Queremos que esse filho saiba que existe um Deus poderoso que pode resgatar as pessoas que foram capturadas pelo pecado. A restauração requer gentileza no agir. Vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Uma vez, em um dia de inverno, em meio a uma tempestade de neve, tive um acidente de carro. O que poderia ter sido uma ameaça à vida resultou em algumas contusões doloridas e escoriações. Graças à misericórdia de Deus, que se serviu de meios como airbag e engenharia excelente. A equipe do serviço médico de emergência foi gentil e bondosa. Eles não me culparam por fazer com que se arriscasse na tempestade ou por terem de me colocar bruscamente na parte de trás da ambulância. Por que foram tão gentis? O objetivo deles era a minha restauração. A gentileza facilitará a restauração para os nossos filhos. A restauração requer humildade. Gálatas 6 também nos chama a sermos humildes. Embora a palavra humilde não se encontre nessa passagem, o conceito está presente. E guarda-te para que não sejais também tentado. Em que tentações nossos filhos caíram que nós mesmos nunca experimentamos?
Eles têm sido grosseiros, têm falado na hora errada, reagido com raiva, respondido com orgulho ou têm sido enganadores. Às vezes nós nos tornamos vítimas desses pecados. A hora da restauração é um tempo maravilhoso para você se colocar ao lado do seu filho. Essa solidariedade de como os pais se identificam humildemente com as falhas deles e lhes dirigem ao Salvador de pecadores, que é disposto, capaz e poderoso. Salomão orou assim na dedicação do templo. Ó Senhor, nosso Deus, seja conosco assim como foi com nossos pais. Não nos desampare, não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração, para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. 1 Reis 8, 57 e 58.